Fala tremendamente infeliz do Lula. Eu acho que foi pinçada também, né? Obviamente, a pessoa que encontrou essa fala tem uma agenda, mas foi bem pinçada, porque foi uma fala muito infeliz. Por trás dessa fala infeliz tem uma verdade, tem uma falácia, uma ficção que se inventou no Brasil nos últimos anos, que é essa ficção do Estado mínimo. As pessoas até acreditam hoje em dia que Estado mínimo é uma ideia do liberalismo. Isso é uma mentira. O liberalismo nunca preconizou a ideia de Estado mínimo. Quem preconiza a ideia de Estado mínimo é uma seita extremamente radical, chamada anarcocapitalismo. São eles que defendem essa ideia de que quanto menos Estado houver, melhor. Essa ficção, ela foi ganhando ares de verdade, de tanto que foi repetida, inclusive aqui nessa rádio. As pessoas começaram a falar isso muitas vezes, até que hoje em dia as pessoas estão achando que é verdade. A verdade é que nunca aconteceu na história do mundo de um país se desenvolver sem a presença do Estado. O mercado livre da Inglaterra é uma maravilha. E foi onde surgiu a Revolução Industrial, mas vai ver o que aconteceu 50 anos antes da Revolução Industrial. Investimento massivo em construir o maior sistema de educação já visto na Terra, investimento massivo do Estado em construir uma infraestrutura de canais para transporte. Quando começa a Revolução Industrial na Inglaterra, o custo de matéria-prima na Inglaterra era baixíssimo, porque o transporte era feito por canais que tinham sido construídos pelo governo. Vai ver o surto de inovação que aconteceu no Silicon Valley, no Vale do Silício, a partir dos anos 90. O que deu origem a esse surto de inovação? Deixa eu concluir uma ideia só. O que deu origem a esse surto de inovação? Investimento do Estado, em especial dos militares, porque nos Estados Unidos o militar acredita em ciência, não é como aqui, que tem uma onda de terraplanismo dentro dos militares. Os militares criaram a rede que deu origem ao sistema de GPS, os militares criaram a internet, e o governo americano investiu pesado numa infraestrutura a partir da qual surgiu a indústria mais vibrante do mundo. Alguns dos países mais livres do mundo são também, e aí é uma confusão terrível que foi feito aí nas primeiras falas do programa, isso de achar que Estado grande é o oposto de mercado livre. Não tem nada a ver. Alguns dos países com maior Estado no mundo são também alguns dos países com maior liberdade econômica no mundo. Vai olhar a Escandinávia, vai olhar o próprio Japão. Os Estados Unidos são uma exceção aí. Não tem nenhum país desenvolvido do mundo sem educação pública global, universal, porque isso maximiza os recursos humanos de um país. Mais gente vai poder inovar e vai poder empreender se a educação é gratuita e é oferecida para todo mundo. Não tem país desenvolvido no mundo sem uma educação gratuita, sem uma saúde gratuita e pública. Okay. E a gente está vendo os efeitos de desinvestir em saúde agora, nessa pandemia. Ok. Adriles, aproveitando que o Denis não mencionou sobre isso, mas eu acho que é importante. Sim. Uma fala dessa, na minha avaliação, reflete caráter. Qual que é a sua avaliação? Olha, essa é a frase de um sociopata. Não dá para dizer que isso é simplesmente um ato falho. Falou que, graças a Deus, houve essa desgraça da natureza para provar para as pessoas que o Estado é necessário. O Denis fala de Estado mínimo, eu acho que o Estado tem que ser necessário. No Brasil, por exemplo, o Estado sempre foi máximo. Ele sempre foi uma carga abjeta e absurda em cima do trabalhador, em cima do empreendedor. É muito simples essa equação. Quem gera Estado, quem gera dinheiro para o Estado é o cidadão comum. É a produção, é o emprego, é o trabalho. Trabalho esse que está sendo tolhido agora pelo Estado. Não é o contrário. Quando o Lula diz isso, ele está simplesmente revelando a sanha autoritária de uma esquerda delirante que acha, como você, Denis, que o Estado faz absolutamente tudo pelo cidadão. E quando o Estado faz tudo pelo cidadão, ele não se transforma, ele não se transforma apenas... Ele não só se transforma em babá do cidadão, ele se transforma numa autoridade absoluta. Vamos ouvir as pessoas. Ele se transforma numa autoridade execrável em cima das liberdades individuais e civis do cidadão. E é isso que a gente está vendo. O que a gente está vendo hoje, causado por essa pandemia, causado pelos erros grotescos da Imperial College, que errou todos os seus prognósticos, são cidadãos sendo presos, arrastados nas ruas, tendo suas liberdades tolhidas, tendo suas lojas fechadas a soldo por prefeitos, governadores,
tendo, inclusive, a liberdade de expressão, de fazer críticas ao OMS, ao Imperial College, ou outras instâncias globalistas, como a própria ONU, sendo censuradas em redes sociais. É isso o Estado totalitário, comunista, socialista, daqueles mais enfadonhos, mais perniciosos, que sonha a fala do sociopata Lula. O Lula quer coibir qualquer tipo de liberdade em nome de uma pseudo-segurança para o Estado. E como diz já um grande pensador americano, eu prefiro uma liberdade perigosa a uma escravidão servil e pacífica, que é essa que o Lula e a esquerda totalitária, abusiva, ditatorial, socialista que ele personifica na fala. Todos os grandes fascínoras da história da humanidade, Lenin, Stalin, mataram dezenas de milhões de mortos. Eles preferem matar pessoas, preferem que pessoas morram, como no caso dessa pandemia, para criar a ideia ideopata de uma utopia futura. É isso que o Lula personifica na sua fala. Não é só um ato falho, é uma vontade. Ok, Adriles. Vamos então, para finalizar esse tema, ouvir um pouquinho a opinião do nosso Zé Maria, lá de Brasília. Zé? Pois olha, Paulo, me incomodou esse riso idiota aí do Denis sobre a minha fala. Eu queria dizer para ele que eu não sou esquerdista, nem direitista, nem lulista, nem bolsonarista e nem transformista. Eu sou jornalista, e jornalista de raiz, Denis. Não, naquela história de bifinho e danoninho, eu sempre preferi o bifão. Não sou gerido aí nesse tipo. E em nome dessa verdade, nós aqui lidamos com a verdade. Em nome dessa verdade, eu queria te dar uma notícia real. As tetas secaram, acabou aquele jornalismo nutrido por dinheiro público. Eu não tenho emprego público, o meu emprego é o meu trabalho, é a verdade. Em nome dessa verdade, queria dizer o seguinte: é impossível negar que há contorcionismos para dizer que o Estado está sendo atacado. Ninguém nunca defendeu a extinção do Estado, como sugere o ex-presidente Lula. Ele, como você, precisam estudar e entender que o debate é muito mais profundo, é sobre liberdades individuais e liberdades econômicas. Essas liberdades traduzem em riqueza. Denis, não existe dinheiro público, O dinheiro não nasce dos cofres públicos, o dinheiro nasce da relação do dia a dia. É no dia a dia, é ali na luta diária, levantar cedo, colocar o pé no chão e sair atrás do leão para caçar, né? É assim que se faz a história, é assim que se faz a economia. Bom, a gente então... você quer falar mais alguma coisa, Denis, a respeito? Claro. Eu quero sim, porque eu tô sendo atacado de todos os lados, agora me chamaram de idiota. Um minuto, por favor. E o nosso amigo Ladrilli tá atribuindo coisas que eu nunca disse. E daí a gente tá discutindo sobre fatos, mas eu nunca disse que Estado é quanto melhor, melhor. Eu nunca falei isso. Eu falei que existe uma falácia que está sendo defendida, talvez de forma ingênua por alguns, talvez por ignorância, talvez por maldade de outros. Tem duas questões muito diferentes que parece que, não sei se vocês estão confundindo por falta de conhecimento ou se vocês estão propositalmente confundindo. Mas tem uma coisa que é o seguinte, é o autoritarismo de um Estado. E claramente tem muitas sociedades que são socialistas ou de esquerda e que são muito autoritárias. Tem muitas sociedades que são direitas e que são muito autoritárias também. E tem uma outra questão completamente diferente, que é o tamanho do Estado. Você vai me dizer que a Dinamarca é autoritária? Você vai me dizer que a Noruega é autoritária? Você vai me dizer que a Finlândia é autoritária? São os países onde tem a melhor qualidade de vida do mundo, são países com governos socialistas. Social-democrata. Socialista não é não instrua mal o ouvinte. Social-democracia é totalmente diferente de socialismo. São países onde o debate democrático é livre. Onde quando alguém fala uma coisa que você não concorda, você não começa a chamá-lo de idiota. Onde você não manda calar a boca o repórter. São países onde tem gente de direita e de esquerda convivendo dentro do Estado. A democracia da Dinamarca, ela está muito de acordo com os preceitos socialistas. Hoje em dia, o alto executivo da Dinamarca, ele ganha 3 ou 4 vezes mais do que um pedreiro. Mas a democracia da Dinamarca está também muito de acordo com os princípios do liberalismo, porque a Dinamarca é um dos países que tem a maior liberdade econômica do mundo. Essas coisas não estão em contradição. É uma falácia que elas estão em contradição. E se você for olhar os fatos, o Zé Maria está dizendo que eu não estudo. E eu passo boa parte da minha vida estudando. Eu leio antes de falar, eu não chego aqui e vou falando as coisas da minha cabeça. Se você for olhar os números, por exemplo, do sistema de saúde brasileiro, em 1988, o Brasil resolveu criar
um sistema único, universal de saúde, para que todo mundo tenha direito a atendimento gratuito de saúde. Sabe o que aconteceu de 88 para cá? A mortalidade infantil caiu 70%. A expectativa de vida subiu 10 anos. E o que aconteceu nos últimos 5 anos? Essa falácia do Estado mínimo convenceu o Brasil a desinvestir em saúde pública. A nossa saúde pública quebrou. E você vem me dizer que o Estado brasileiro é sempre grande? O investimento em saúde pública no Brasil é 1/10 daquele dos países que oferecem saúde universal. Sabe o que os impostos brasileiros financiam no Brasil? Hospital privado que recebe isenção fiscal. Você que deve ter um plano de saúde ótimo e que quando você se consulta com seu plano de saúde, você declara o imposto de renda e recebe de volta do Estado 25%. Isso é o Estado subsidiando a saúde do rico, enquanto que o pobre não tem leitos no SUS. E vocês tentam simplificar falando, isso é uma questão de direita e esquerda, não tem nada a ver com direita e esquerda, tem a ver com safadeza, tem a ver com pilantragem. Deixa eu só, Adriles, em 20 segundos, por favor, 20 segundos. Só duas coisas. De fato, Denis, 70% da mortalidade infantil, 60% da pobreza foi dirimida nos últimos 30 anos, graças ao advento do livre empreendedorismo, do livre trabalho do cidadão, para além de uma tutela do Estado. E você estuda muito, você sabe bem, eu queria salientar novamente, que Dinamarca, Suécia, Finlândia, que são social-democracias, que realmente mantêm as liberdades individuais, não tem rigorosamente nada a ver com governos socialistas autoritários, como você diz. Perfeito. Finlândia, Suécia não são socialistas, são social-democracias. Estude um pouco mais e não desinforme. Eu conheço os países. Maria, você chamou eles de socialistas, só um minuto, não Denis. são. Vamos ouvir agora o Zezé. Obrigado, viu, pela tua participação. Se você quiser fazer um comentário final. Não, é isso. É só dizer que eu sou de raiz mesmo. Trabalho com fatos e com verdades. Obrigado. Quer me chamar de idiota de novo? Xinga de novo, vamos xingar, já que eu Denis, vamos sempre. Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Denis, você hoje, acredito que é a primeira vez que esteja participando aqui, mas é importante colocar, Denis, uma coisa aqui. Diga. Existe a necessidade no Brasil da gente sentar e debater olho no olho com quem a gente diverge. Claro. Então vamos sentar e debater. Por isso que, inclusive, você foi convidado hoje. A gente sabe do seu pensamento, a gente te respeita aqui, a gente quer, de todas as formas, fazer um debate para as pessoas que estão aí nos assistindo do outro lado da câmera, de alto nível. É isso que nós vamos pregar aqui, alto nível de debate. Agora, se você discorda ou se você concorda, é uma questão pessoal. Vamos respeitar a opinião dos outros de todas as formas para fazer com que a democracia que tantas pessoas aqui nesse debate defenderam agora seja realmente efetivada. Eu vou pro break rapidinho, daqui a pouquinho a gente chamar de idiota não é isso. Daqui a pouquinho a gente está de volta, Denis. Aguenta aí que aí você vai ter oportunidade de falar.